Ações ou fundos imobiliários? O que é melhor? Receber uma renda extra todo mês ali, garantida? Ou ter a chance de construir um patrimônio bem maior lá no futuro? Essa é a grande disputa que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa é uma daquelas dúvidas que tiram o sono de muita gente, né? Será que vale mais a pena focar em garantir aquele salário a mais todo mês com os FIIs? Ou é melhor apostar com tudo no potencial de crescimento das ações? A gente vai ver juntos qual deles costuma pagar mais hoje, qual tem mais chance de aumentar o patrimônio lá na frente e, o principal, como pensar nisso para cada tipo de objetivo. Bom, para começar, vamos falar do queridinho de quem busca renda passiva, os fundos imobiliários, os famosos FIIs. Pense assim, é como se fosse possível ser dono de um pedacinho de um monte de imóveis ao mesmo tempo. Um pedaço de um shopping, de um prédio de escritórios, de um galpão logístico e receber o aluguel de todos eles. Só que, olha que beleza, sem ter a dor de cabeça de lidar com inquilino, reforma, nada disso. Basicamente, é isso que um FII faz por nós. E aqui que a mágica acontece para quem quer renda. Por lei, os FIIs são obrigados a distribuir 95% de todo o lucro que eles geram. Na prática, isso significa grana pingando na conta, geralmente todo santo mês. E a cereja do bolo, para a pessoa física, esse dividendo é isento de imposto de renda, ou seja, é dinheiro limpo no bolso. Para a gente ter uma ideia, existem alguns FIIs gigantes e super conhecidos no mercado, tipo o HGLG11, que é focado em galpões de logística, o XPML11, que tem uma carteira com vários shoppings, e o MXRF11, que é um dos mais populares e investe em papéis ligados ao setor imobiliário. Claro, nem tudo é perfeito. O risco existe. O aluguel pode falhar se os imóveis ficarem desocupados, a tal da vacância, ou se o inquilino simplesmente não pagar. E tem outro ponto. Quando os juros básicos da economia sobem muito, outros investimentos acabam ficando mais interessantes, e isso pode fazer o preço das cotas dos FIIs cair. Agora, bora para o outro lado do ringue. Vamos falar do motor de crescimento de longo prazo, as ações. Olha, comprar uma ação é literalmente virar sócio de uma empresa. É como comprar um tijolinho daquele negócio. Se a empresa vai bem, cresce, dá mais lucro, o valor daquele seu pedacinho da sua ação tende a acompanhar essa evolução. E aqui que a história muda completamente. Uma empresa não tem obrigação de distribuir todo o seu lucro. Ela pode pegar essa grana e reinvestir nela mesma, abrir novas fábricas, lançar mais produtos, contratar mais gente. O foco aqui é crescer, é expandir para gerar muito mais valor lá na frente. Aqui a gente está falando de gigantes da nossa economia, né? Pensa no Itaúsa, a ITSA4, no Banco do Brasil com a BBAS3 ou na Petrobras. São empresas enormes que todo mundo conhece e que qualquer um pode virar sócio comprando suas ações na bolsa. Então, beleza. Como se ganha dinheiro com ações? Basicamente de duas maneiras. A primeira é com a valorização do preço da ação em si, ao longo do tempo, e a segunda é com os dividendos, que é aquela parte do lucro que a empresa, quando quer, decide distribuir para os seus sócios. Certo. Agora que a gente já entendeu os dois lados, vamos colocar eles frente a frente para ver o que acontece nesse duelo entre renda imediata e potencial de crescimento. Para resumir essa história toda, pensa naquela fábula da lebre e da tartaruga. Os FIIs são a tartaruga, vão devagar, constantes, focados em entregar aquela renda todo mês. Já as ações são a lebre, têm potencial para dar saltos de crescimento gigantescos, mas por outro lado, o caminho tem bem mais solavancos. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Por que, no fim das contas, as ações geralmente têm um potencial de crescimento maior que os FIIs no longo prazo? A lógica por trás disso é, na verdade, bem simples e interessante. Vamos pensar juntos. Os FIIs são os donos dos imóveis, certo? E quem é que aluga esses imóveis? As empresas. Agora, para um FII conseguir aumentar o preço do aluguel, a empresa que está lá dentro como inquilina precisa estar indo bem, crescendo, lucrando mais. Ou seja, o crescimento da empresa, a ação, tem que vir antes do crescimento do aluguel, a renda do FII. É por isso que, estruturalmente, o potencial das ações acaba sendo maior. Ok? Então qual é a resposta final? Ações ou FIIs? Como é que se usa a informação para montar uma estratégia que realmente funcione? E aqui vem o grande segredo. A resposta não é escolher um vencedor. É que nem montar um time de futebol. Não dá para montar um time só com atacantes ou só com zagueiros. O pulo do gato é entender o papel de cada um deles dentro da sua carteira de investimentos. Continuando nessa analogia do futebol, os FIIs seriam a defesa sólida do time. Eles trazem estabilidade, segurança e garantem aquele salário mensal com os aluguéis. Já as ações? As ações são os atacantes, os artilheiros. Elas têm o potencial de marcar os gols do crescimento e de multiplicar o patrimônio ao longo do tempo. Então a conclusão é essa. A questão não é ou um ou outro, mas sim quanto de cada um. As ações podem construir riqueza e os FIIs podem construir a renda mensal que dá tranquilidade para essa jornada. Eles não são rivais, na verdade são parceiros de time. E olha, é sempre bom lembrar. Tudo que a gente conversou aqui tem um objetivo puramente educacional, tá bom? Isso não é de jeito nenhum uma recomendação de investimento. A decisão final sobre onde colocar o dinheiro tem que ser sempre muito bem pensada.
E para a gente fechar, fica uma reflexão. A carteira de investimentos de alguém de 20 anos que está focado em crescer o patrimônio deveria ser igual à de alguém com 60 anos que já quer começar a viver de renda? Como esse equilíbrio entre os atacantes e a defesa, entre ações e FIIs, deveria mudar ao longo das fases da vida? Fica aí a provocação para a gente pensar.